Gente, que presença maravilhosa foi essa que a gente sentiu. Amém? Eu estava ali, no louvor ali, se esbaldando da presença de Deus, né? Como é bom a gente estar sensível para sentir a presença de Deus. Porque muitas vezes, né, a gente até vem à igreja e muitas vezes nós saímos do jeito que nós entramos. Mas qual é o motivo que você sai do jeito que você entrou? Porque você não chegou com o coração aberto, com a mente aberta, para poder ouvir os louvores sendo entoados, cantar juntos e ouvir a palavra. Quando nós viemos à casa do Senhor, nós temos que vir já com o coração aberto. Senhor, hoje eu vou receber a tua palavra, hoje eu vou louvar o Senhor com os meus irmãos, hoje eu vou adorá-lo com tudo que eu tenho. Amém? Esse é o nosso propósito. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. Foi por esse motivo que Deus nos criou, para adorá-lo. Antes da gente iniciar a palavra do Senhor, vamos orar ao Senhor? E hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós vamos ajoelhar ao Senhor, na presença dEle, diante do altar dEle. Amém? Quem puder ajoelhar, se ajoelhe. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu te peço, Pai, nesta noite, que o Senhor venha, Pai, de encontro com os corações que aqui estão, Senhor. A tua palavra vai ser ministrada, os louvores foram entoados ao Senhor, e a palavra vai ser entoada agora, Pai. Pai, que nós possamos estar com o nosso coração aberto, com a nossa mente ligada no Senhor, porque nós viemos aqui para te cultuar, Senhor, para ouvir e para aprender do Senhor. Pai, recebe a nossa oração nesta noite. Recebe, Senhor, tudo que nós somos diante do Senhor. Recebe a nossa vida. Recebe os nossos problemas. Recebe as nossas aflições. Recebe as nossas angústias. Recebe, Senhor Jesus, os nossos medos. Pai, que o Senhor venha, Pai, sobre nós nesta noite. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos enche e nos enche, que nós chegamos a transbordar do Senhor. Pai, pela Tua palavra que vai ser ministrada. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E as palmas louvam o Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um homem, um moço, um jovem da Bíblia. Nós vamos falar de José do Egito. Nós vamos falar deste moço, desse jovem. E nós vamos aprender aqui hoje que Deus sempre tem propósito nas suas aflições. Fala aí para o seu irmão, Deus tem propósito nas suas aflições. Amém? Então aqui eu vou contar alguns trechos da passagem de José para vocês relembrar tudo o episódio da vida dele, e aí nós entramos depois na palavra, amém? José, o nome de José vem do hebraico, é Yosef, que significa Deus acrescenta. Olha o nome dele, Deus acrescenta. José era filho preferido de Jacó, pois além de ser filho da velhice, era também filho da sua amada, da Raquel. José ganhou uma túnica. Vocês estão lembrando dessa passagem? José ganhou uma túnica colorida do seu pai. E ali, quando José recebeu essa túnica colorida, os irmãos de José viu que Jacó tinha mais afeição para José, porque só ele que tinha. Então, ele era o filho predileto, tá? Que isso está errado. Nós aqui não temos que ter filhos prediletos. Nós temos que amar os nossos filhos iguais. Tratá-lo diferente, porque são únicos. Cada filho é diferente um do outro. Então, nós precisamos aprender a tratar diferente.
Essa não é a pregação, tá? Essa é a pregação para outro momento. José teve 2 sonhos. Quando ele chegou diante dos seus irmãos e contou o sonho que ele teve, os sonhos que ele teve ali diante da família, aí houve realmente, era nítido a inveja que os seus irmãos tinham dele. Amém, igreja? Era nítido. Ali está em Gênesis 37:11. Então, ali, quando ele chamou a família e começou a contar os sonhos, ali seus irmãos falaram assim: já vem o talzinho contando o sonho dele para a gente. Já vem o fulaninho, né, o sonhador, contando os sonhos dele para a gente. E nisso daí, quando ele começou a contar os sonhos, né, que ele contou os sonhos, perdão, os irmãos dele se ajeitaram e conversaram entre si e falaram assim: vamos dar um jeito nele. Eles queriam matá-lo, eles queriam acabar com a vida de José, mas Rubens não deixou. Então, jogaram José na cisterna. Quando passaram um pessoal, um povo, venderam José, e Potifar comprou José dos egípcios e levou José como escravo. Amém? José, sendo comprado por Potifar, foi trabalhar na casa de Potifar. Ele era escravo, era mandado. Foi trabalhar lá. Aí, como Deus era com José, o que aconteceu? José, em tudo que ele colocava a mão, prosperava. Tudo que José fazia, prosperava. Porque Deus era com ele. E aí, quando a mulher de Potifar viu aquele jovem bonito, a Bíblia fala que ele era bonito, viu que em tudo que ele colocava a mão, prosperava. Potifar já tinha colocado ele como supervisor da casa. Ela cresceu os olhos e tentou seduzi-lo. Mas ele fugiu. José, ele fugiu do pecado porque ele era cheio de coral. José fugiu do pecado porque era cheio de Deus, gente. Deus estava com ele. Amém? Depois, quando ele estava ali na cadeia, na prisão, aquela prisão era preso, os presos que estavam ali eram presos políticos daquela época, no cárcere. E ali ele estava ali, foi parar na prisão. Potifar teria que ter mandado matá-lo, mas Deus, como era com ele, Potifar mandou ele para a prisão. E ali na prisão, ele começou a fazer dali o seu melhor lugar. Em todos os lugares que ele passou, ele fez o melhor lugar. E aí ele conheceu ali 2 homens que trabalharam no palácio para Faraó: o copeiro e o padeiro. E aí chegou um dia que eles contaram para José: olha, nós tivemos, cada um teve um sonho na mesma noite. E aí o copeiro contou para José que ali ele via se servindo o suco, o vinho para Faraó. E aí José, resumindo, José falou para ele: você vai estar de volta no palácio, vai retornar ao seu posto e vai servir Faraó de novo. O padeiro já contou que tinha um cesto sobre a cabeça dele, que tinha frutas e não sei o quê. E aí, quando ele via, o bicho vinha e comia, as aves vinham e comiam as coisas que estavam na cesta, sobre a cabeça dele. José falou assim: peraí, você vai ser morto dentro de 3 dias. E Faraó vai cortar sua cabeça e pendurar para as aves comer. Aconteceu? O copeiro retornou ao Egito, ao palácio, voltou a trabalhar. Se passaram 2 anos. Fala aí, se passaram 2 anos. Faraó teve um sonho.
E ali chamaram os magos, os conselheiros ali para poder contar o sonho, para poder revelar o sonho a Faraó, que Faraó estava perturbadíssimo e ele queria saber a revelação do sonho. Ninguém conseguiu contar. O copeiro então se lembrou: peraí, Faraó, Senhor, tem um jovem lá na prisão que ele revelou o sonho do padeiro e do copeiro. O copeiro sou eu que estou de volta. E o padeiro morreu. Foi aquilo que nós sonhamos, ele revelou. Mandou chamar José. José se apresentou diante de Faraó e Deus revelou o sonho. Deus deu a José a interpretação do sonho. E Deus também deu a sabedoria. Deus lhe concedeu para José a sabedoria para trazer estratégia naquele tempo de seca. Ia acontecer 7 anos de seca. Então, quando José ali interpretou o sonho, Deus já veio com a sabedoria de Deus e falou: aconselha ele fazer isso. O Faraó olhou e falou assim: esse é o cara, esse é o menino. Onde você estava? Escondido. Achei você. Vou colocar você para governar o Egito. Amém? Então vamos agora ler a nossa Bíblia. Abram a Bíblia de vocês, podem ficar sentados. No capítulo 45. Nós vamos ler do 45, do 1º ao 14. Amém? Que diz assim. Gênesis capítulo 45, do verso 1 ao 14. Que diz assim. Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele. E clamou: fazei sair daqui a todo varão, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, e que não haverá lavoura e nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em minha vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a sua terra do Egito. Apressai-vos e subi ao meu pai. E disse-lhe: assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não demores. E habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, os filhos de teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu, tua casa, e tudo que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos do meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória do Egito e tudo que tendes visto. E apressai-vos e fazer descer meu pai para cá. E lançou ao pescoço de Benjamim seu irmão e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Com a fome que estava ali, acontecendo no Egito, José já tinha ali visto seus irmãos
indo comprar os alimentos. Quando José, ele fez vários testes com os irmãos, indo e vindo. E aí, quando chegou um dia, ele teve um encontro com os seus irmãos. E ele fala para os seus irmãos: não fiquem tristes, não pesem os seus olhos, não chorem, porque não foi vocês que me enviaram para cá. Não foram vocês. Não se culpem, porque quem me enviou para cá foi Deus. Amém? Ponto. Vamos parar aqui. Por quê? Por que que foi Deus quem enviou? Deus, ele é conhecedor da sua história. Amém? Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e vai ser o de amanhã. Nós mudamos, mas Deus continua na posição dele. E ele, sendo Deus, ele já sabia toda a trajetória que Israel ia passar. Ele sabia que a fome ia chegar. Ele sabia que a seca ia chegar. E ele sabe todas as coisas da sua vida, da sua história, da minha história e o que vai acontecer no mundo. Então, o que José fez? O que Deus fez? Deus, ele escreveu a história de José. Talvez você está passando por alguma coisa na sua vida que você não consegue entender. Você não consegue entender o motivo, você não consegue entender a situação, você não consegue entender o que está acontecendo. Mas Deus, ele já escreveu a sua história. E a história de José estava escrita por Deus. Até ele sendo predileto do pai. Até tendo criar aquela inveja dos irmãos, para que os irmãos pudessem vendê-los. Está dando para entender? Porque tudo tem um propósito. Não foi à toa que ele colocou ali que o Jacó tinha aquela preferência. Que não é certo, mas ele teve. E criou aquela inveja nos irmãos para que chegasse uma altura da vida que eles vendessem José. Para que José parasse lá no Egito. Para que José crescesse lá. José, a Bíblia fala que Deus estava com José o tempo todo. Então Deus nunca desamparou ele, Deus nunca desamparou você. Amém? Deus nunca te desamparou. Deus está com você o tempo todo. Aleluia? Então, quando Deus levou essa situação para José, não foi à toa. Deus também tinha que forjar o caráter de José. Porque se José continuasse ali na presença do pai, o pai ia continuar mimando e protegendo ele. José ia crescer mimado, cheio do eu sou filho de Jacó o preferido. Houve também isso. Deus tirou ele dali, da circunstância, e levou ele para lá. E ele se tornou um escravo de um filho mimado, de um filho que tinha tudo do pai, foi levado a escravo, foi vendido como escravo. Muitas vezes, nós olhando para a nossa vida, e nós olhando para o caos que acontece, pelas aflições, pelas dores e por tudo, um monte de coisas, nós às vezes perguntamos: Deus, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso comigo? Eu não mereço tudo isso. Mas o Senhor, Ele está falando hoje comigo e com você que Ele está forjando o nosso caráter. Amém? O Senhor, Ele forja o nosso caráter. Porque Deus, Ele nos fez para adorá-lo, como eu disse no começo. Deus não nos fez nós para poder viver numa vida inconstante, uma vida que altos e baixos. Deus nos fez para a criação dEle. Nós somos criados por Deus. Nós somos criatura dEle. E Ele, como Pai, Ele quer nos forjar, Ele quer nos miuçar, muitas vezes, para tirar o nosso melhor. Amém? Para poder fazer do azeite, não precisa espremer a azeitona?
Precisa ficar lá. A azeitona sofre todos os impactos para sair o melhor azeite. E nós também sofremos os maiores impactos para sair o melhor da gente. E não foi diferente com ele. E não foi diferente. Deus, ele tira muitas vezes nós do conforto. Porque se Deus não tirar a gente do conforto, nós vamos continuar sentadona no sofá, assistindo a novela eu nem sei como que chama aquela novela da tarde lá, ou assistindo Netflix, ou assistindo série, porque nós vamos ficar lá, de boa. Mas muitas vezes vem situações para a gente começar a se mexer. Peraí, vamos andar para cá. Senhor, eu preciso estar mais perto de Deus. Eu estava um pouco longe dele. Eu preciso buscá-lo mais. Eu preciso aprender mais dele. E foi isso. E o mais, assim, o que eu falo assim, que foi mais interessante, que a Bíblia fala que Deus era com José o tempo todo. José fez da cadeia, daquele cárcere, que era hostil, deveria ser um lugar sujo, deveria ser um lugar imundo. Ele fez o melhor lugar. Ele fez o melhor lugar. José, ele fez o melhor lugar quando ele estava na casa de Potifar. José, ele fez o melhor lugar quando ele estava diante de Faraó. Será que eu e você fazemos do lugar onde nós estamos o melhor lugar? Será que eu e você fazemos do nosso trabalho, do local do nosso trabalho, o melhor lugar? Será que eu e você fazemos da nossa casa o melhor lar? Será que eu e você fazemos, aonde quer que nós estejamos, o melhor lugar? Será que nós fazemos deste local santo, que é a casa de Deus, o melhor lugar? Será que nós nos apresentamos diante de Deus como a melhor forma, de melhor forma? Nós fazemos o melhor para Deus? Então, o Senhor, ele ensinou a José, ele tirou tudo aquele mimimi de José, ele tirou tudo aquela, eu posso tudo no meu pai, olha, o meu pai, eu sou queridinho do meu pai me protege. Não! Deus não quer isso pra gente, não. Porque todos nós somos filhos de Deus. Amém? Aqueles que aceitou Cristo. Aquele que serve o Senhor. Aquele que está alinhado com Ele. Nós somos filhos. O Senhor nos atraiu. Você não está aqui por acaso. O Senhor te atraiu. Quando eu penso que o Senhor me atraiu para estar aonde Ele quer que eu esteja, eu falo, meu Deus, que privilégio eu ser atraída pelo dono de todas as coisas, pelo Rei dos Reis, pelo Médico dos Médicos, por Ele. Eu fui atraída. Amém? E nós temos que sempre pensar isso. Eu fui atraída por Ele. Não foi você que encontrou Jesus. Eu sempre falo isso, para você guardar e inculcar. Não foi você que se converteu. Foi Ele que te encontrou. Foi Ele que atraiu você. E foi Ele que te converteu. Porque você não tem poder para se converter. Você não tem poder para ser atraído. Mas Ele tem poder. Amém? Ele te encontrou. Se fosse por nós nunca teríamos encontrado Ele. Porque a nossa carne pende para o pecado, a nossa carne pende para a maldade. E nós não somos bons. Nós só somos bons enquanto nós estamos debaixo da proteção de Deus e alinhado com Ele. Ele é bom. Ele é justo. Então Ele revela a nós. Mas se Deus sair da nossa vida, nós vamos ser como qualquer outra pessoa. Aí foi ruim, capaz de matar alguém. Amém? Quando você ouve um noticiário que fala assim, nossa, fulano matou fulano. A gente não fica horrorizado, fala, meu Deus, como que a pessoa teve coragem de matar alguém? Como que a pessoa teve coragem de fazer tal brutalidade? Eu não sei se você pensa, mas eu penso, falo, meu Deus, que horror. Mas por quê? Porque o homem, já a essência dele, o natural dele já é má. Já é uma pessoa ruim, perversa. Nós só somos bons quando Jesus está conosco. Deus está conosco. O Espírito Santo está conosco. Então nós passamos a ser uma pessoa boa, generosa. Um ser pensante. Então, quando José estava ali, ele fazia tudo do melhor, porque ele queria. Ele sabia que Deus era com ele. E quando você sabe que Deus é com você, você faz tudo o melhor.
porque é o seu testemunho de vida. Deus se revela em você nas suas atitudes. Tem pessoas que você encontra que não precisa nem falar nada para você. Só o jeito dela se comportar, você fala, essa pessoa, ela é uma serva de Deus ou é um servo de Deus. Só da maneira de se comportar. Só da maneira a pessoa levantar e dar um lugar para você, te ver em algum lugar e levantar e te dar um lugar, você fala, só pode ser servo. Se não for, não vai dar. Amém? Quando nós temos Cristo dentro de nós, as nossas atitudes têm que ser certeiras. As nossas atitudes têm que ser certeiras. As nossas atitudes têm que ser realmente aquilo que Deus iria fazer. Muitas vezes eu pergunto, Deus, o que o Senhor faria numa situação dessa? Muitas vezes acontecem problemas e problemas e problemas. Muitas vezes acontecem coisas que chegam ao meu ouvido e eu falo assim, meu Deus, o que o Senhor faria num lugar desse? Porque se fosse por mim, mas e o Senhor? O que o Senhor faria? Aí, acalma, chego diante de Deus e falo assim, você vai fazer isso. Em vez de eu puxar a orelha, Deus fala, vai lá e abraça. Amém? Porque quem corrige é o Senhor. A palavra dele corrige. Então a palavra dele corrige. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando. Deus, ele está por trás da sua história. Deus, ele trabalha ao seu favor. Não fique desesperado com aquilo que está acontecendo. É fácil falar, né? Nossa, Rosane, é tão fácil falar, né? Não fique desesperado com aquilo que está acontecendo. Não é fácil. Eu sou testemunha viva disso. Não é fácil a gente não se desesperar com o que está acontecendo, com coisas graves. Não é fácil a gente cruzar o braço e ficar lá de boa. Não. Nós nos desesperamos, sim, na primeira ação. Na primeira, quando você ouve alguma coisa, te dá aquela reação de desespero. Depois, o Espírito Santo de Deus vem trabalhando sobre você, vem trabalhando sobre a sua mente, vem trabalhando sobre o seu ser, e você vai começando a se acalmar, você vai começando a pensar nas coisas de Deus, você vai começar a ler a palavra dele, e o Senhor vai falando com você, e vem o refrigério. Porque Deus está por trás de tudo aquilo que acontece na sua vida. Deus estava por trás daquilo que estava acontecendo na vida de José. José jamais imaginou que ele ia chegar como governador do Egito, como um homem abaixo de Faraó. Ele só era abaixo de Faraó. Imagina a posição desse homem. Jamais ele imaginaria. Com as condições que ele estava ele foi vendido, ele foi ali humilhado como escravo. Jamais, isso para ele estava muito longe. Mas Deus estava com ele. Deus usou ele para interpretar sonhos. Deus deu para ele ali, quando ele estava na frente de Faraó, para interpretar o sonho do rei, do Faraó. E Faraó olhou para o cara e falou assim, esse é o cara, colocar como governador. Deus cuidou de José o tempo todo, porque José tinha uma missão. E você tem uma missão aqui na terra. Amém, igreja? Você tem uma missão. Você não está aqui à toa. Você não sentou nessa cadeira à toa. Você não veio para cá à toa hoje. Foi o Espírito Santo de Deus que trouxe você. Para que você possa saber que você tem uma missão nessa terra. E missão é difícil. Amém? Não é fácil. Mas fala aí, Deus está comigo, para que eu possa cumprir. Então Deus está com você para que você possa cumprir a missão que Deus tem na sua vida. Você foi escolhido para uma missão, como José foi. José estava lá, no Egito. Aí, de repente, começou a vender os alimentos, vender os grãos. E aí chegam os irmãos. E aí ele viu os irmãos, ele entra em crise, porque ele foi vendido, ele entra em crise, aí ele faz um teste com os irmãos, como eu falei, depois os irmãos voltam, ele chama os irmãos, e aí ele entendeu
como você vai entender isso hoje. Ele entendeu que quem mandou ele para lá foi Deus, não foi os irmãos. Muitas vezes as pessoas te machucam. Não é para você ficar machucada. Não é para você ficar dolorida. Não é para você ficar cheio de mimimi. Às vezes as pessoas te criticam. Não é para você ficar, olhar para a pessoa e falar assim: ai, fulano me criticou, não quero ver mais a cara de fulano. Olha, a pessoa fez isso comigo. Tem hora que as coisas acontecem na nossa vida para que você avance. Amém? Para que você avance. Para que você não fique parado. Às vezes acontece situação na nossa vida que vem uma pessoa e te fala alguma coisa que você não gosta. E às vezes a gente fica até empurrado. Às vezes a gente perde até a amizade. Mas, olhando para essa história, eu vejo que Deus, muitas vezes, Ele usa pessoas para poder a gente... Sabe aquele botão que estava desligado? Ligar. Aquela pessoa que você acha que fez mal para você, foi para poder te levantar. Amém? Foi usada por Deus, mas como assim? Uma pessoa que me fez mal foi usada por Deus? Foi. Foi sim. Deus usou ela para poder te levantar. Deus usou ela para hoje você estar aqui nesse local. Deus usou ela para você guerrear. Deus usou ela para poder te levantar e você começar a orar diante do Senhor, para você não ficar parado. Se a gente for olhar a história de José, a gente vê e vai falar: nossa, foi o inimigo que usou os irmãos dele para poder vender ele. Foi o inimigo que usou, foi Satanás que usou os irmãos dele para poder vender ele. E não foi. Essa história já estava escrita por Deus. Tinha que passar isso. E muitas vezes nós temos que passar por aquilo que está escrito por Deus, para que nós podemos criar uma força que vem do alto e poder enfrentar situações que vêm. Amém? Se você recebe uma notícia e você fica de cabeça baixa, se você começa a pensar muito: eu estou tão preocupada que eu vou deitar, eu estou tão preocupada que eu não vou me mexer, eu não tenho força para me mexer, você vai ficar pior. Mas se você recebe uma notícia e fala assim: peraí, eu vou para cima. O Senhor está comigo, a palavra diz. José não ficou parado. José não foi para a cadeia e ficou sentadinho lá com medo dos presos lá. Daqueles presos que deveria ter um monte. Ele não ficou lá: ai, eu estou com medo, sabe? Ai, eu vim para cá, olha, eu estava inocente, eu fui inocente, eu não mexi com a mulher de Potifar. Ela que veio para cima de mim, eu fugi dela. E me jogaram aqui, Potifar me mandou para a prisão. Não! Ele olhou aquele lugar e falou: peraí, deixa eu ver o que tem que fazer aqui. Nossa, aquele lugar está sujo, vou limpar. Nossa, aquele preso está machucado, vou fazer um curativo. Olha, aquele preso ali, coitado, não está comendo, vou lá dar comida na boca dele. Ele não ficou parado. Ele foi dentro da cadeia, ele começou a trabalhar, ele começou a cuidar das pessoas. No entanto, que chegou o copeiro e o padeiro foi falar com ele o sonho que teve. Não foi para outros que estavam lá. Porque viram que nele tinha algo diferente. E nós precisamos mostrar isso para o mundo, que em nós tem algo diferente. Nós precisamos mostrar para a nossa casa que há algo diferente em nós. Que Jesus habita em nós e que nós somos fortes o suficiente para poder vencer a guerra. Porque quem vence a guerra por nós é Cristo, não somos nós. Nós só somos para Ele o instrumento. Você é um instrumento para Deus te usar e para você vencer. Então a gente não pode ficar parado. José, ele trabalhou. Você faz do local onde você está, onde você permanece, o melhor local? Você leva a paz para onde você está? Quando você vê alguma situação, alguém discutindo, você leva a paz ou você taca fogo? Ou você vai lá trabalhar a favor da paz? Quando Cristo está em nós, nós não somos pessoas que põem
fogo onde há fumaça. Nós levamos água para apagar a fumaça, para apagar o fogo. Nós levamos a paz. Amém? O que Deus quer nos ensinar hoje? Que desde o ventre da tua mãe, o Senhor cuidou de você. Amém? Desde o ventre da tua mãe, você já era escolhida de Deus. Você era já uma pedra, aonde que, ao passar dos anos, dos dias, dos meses, dos segundos, dos minutos, Deus, Ele vai trabalhando e vai lapidando você. Perfeição, nós nunca vamos chegar. Amém? O único que é perfeito, Cristo morreu, ressuscitou, está no céu, fazendo a nossa morada lá e que vai vir buscar a igreja, logo, logo. Mas nós somos lapidados todos os dias. Por que acontece coisas na sua vida? Por quê? Para que você possa ser lapidado por Deus. Deus possa trabalhar em você. Mas nós só enxergamos desta maneira quando estamos alinhados com Deus. Quando você não está alinhado com Deus, você não consegue enxergar o trabalhar de Deus por trás de você. Então, tudo que você olha, você vê problema. Tudo que você olha, você fala, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou vencer isso. Isso para mim está uma luta, isso está uma batalha, isso está uma luta ferrenha. Eu não vou conseguir vencer. Por quê? Porque você deixou de estar alinhado com Deus. Porque quando nós estamos alinhados com Deus, Ele vem e vai nos mostrando. E vai nos dando estratégias para vencer cada dia. Amém? Olha só. Deus foi tão cuidadoso. Deus usou José para salvar Israel. Deus, se você está nessa condição hoje da sua vida, é porque Deus tem propósito na sua condição. Porque Deus quer te fazer grande para poder ajudar alguém. Deus quer estar te colocando em lugares que você nem imagina aonde você vai chegar. Amém? Então Deus, Ele está te forjando e Deus está colocando algo para você poder ajudar alguém. Não fique parado. Pega o seu problema, pega essa sua situação e ajude alguém que está na mesma situação que a sua. Nós não podemos estar passando um problema e vendo o que Deus está fazendo e deixar uma pessoa que está sofrendo e falar assim, ela se vira, eu estou me virando, ela que se vira. Não. Peraí, eu vou ajudar essa pessoa a chegar em tal lugar. É o mesmo problema. Está na mesma situação minha. Por que não eu vou chorar junto com ela? Por que não eu vou carregar ela? Por que não eu vou levar ela a certo ponto da vida dela como eu cheguei? José, a missão dele foi tão maravilhosa que ele salvou Israel inteiro. E ele fala aqui para os irmãos dele. Ele fala aqui para os irmãos dele, no versículo 8, vamos ler comigo. 7, 8 e 9. Pelo que Deus me enviou diante de vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Amém? Deus mandou ele para lá para guardar todo aquele povo de um grande livramento. E assim, não foste vós que me enviaste, ele reconheceu, para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa. Amém, igreja? Foi Deus, ele declarou. E para a gente declarar que Deus nos enviou para uma missão, que Deus, Ele nos guardou, que Deus está conosco, precisa de uma espiritualidade avançada. Nem todo mundo vê dessa forma. Quando a nossa espiritualidade não está avançada, está
normal, nós não conseguimos ver porque Deus mandou ele para lá. Se você não consegue ver porque Deus te enviou em tal lugar. Você não consegue ver porque você está trabalhando neste local. Você não consegue ver porque Deus colocou você aqui. Por quê? Porque você está com a sua espiritualidade baixa. Mas quando você tem uma espiritualidade madura, você vê, ele reconheceu, falou, peraí, não foi vocês que me mandaram para lá não, foi Deus que me mandou. Para com isso. Ele não colocou culpa nos irmãos. E muitas vezes nós colocamos culpa em fulano, em ciclano, por quê? Eu não vou mais para tal lugar porque fulano me olhou torto. Eu não vou fazer isso porque fulano falou isso comigo. Não vou mais pertencer ao louvor porque fulano assim comigo. Para com isso. Chega. Hoje acaba com isso. Nós temos que olhar e falar, Deus me enviou para estar aqui. Deus me enviou. Eu sou maduro o suficiente para o que aconteceu, a culpa é minha. Porque Deus me enviou para cá. A culpa não é do meu irmão. Amém? Deu para entender? Deus, ele cuida tanto de nós, tanto de nós, tanto de nós, que quando Jacó, né, os irmãos, os pais de José foram morar no Egito, Jacó tinha pedido para que enterrasse ele em Canaã. José, ele teve o privilégio de fazer o enterro do pai. Ele, lá no Egito, quando morria alguém, eles embalsamavam. E ele embalsamou Jacó. Ele atendeu o pedido do pai. Ele viveu muitos anos longe do pai. Muito longe, porque Deus tinha uma missão para ele. Deus tinha que tirar ele de perto do pai. Mas na velhice, eles se reencontraram. Olha o cuidado que Deus tem para com o povo dele. E Deus deu o privilégio para que ele pudesse enterrar o pai dele ali. Gente, isso é coisa de Deus. Amém, igreja? Isso é coisa de Deus. É só Deus para fazer uma coisa dessa. É só Deus para te dar todo o cuidado, tá por trás da sua história para que isso possa acontecer. Ele enterrou o pai dele, embalsamou o pai dele bonitinho. Jacó enterrou onde o pai dele queria. Ele cumpriu o desejo do coração do pai. Amém? Outra coisa que eu aprendo nessa história. Que Deus cuida de nós até depois da morte. Amém? Deus cuida da gente até depois da morte. Muitas vezes nós ficamos com medo da morte. Mas quando Deus está conosco, nós não precisamos, porque Deus cuida da gente até depois da morte. Quando José viveu até, acho que 107 anos, se eu não estiver enganado, eu marquei aqui, mas nem sei onde está. José, antes dele morrer, ele fez um pedido. Que depois que ele morresse, que tirassem os ossos dele do Egito. E que levasse para Siquém, aonde o pai dele, Jacó, tinha comprado uma terra e ele queria ser enterrado lá. Mas ele morreu no Egito e ele foi enterrado ali. Mas Deus lembrou Moisés, quando Moisés estava lá no Egito, para tirar o povo. Deus lembrou Moisés para que Moisés pegasse as ossadas de José e levasse para Siquém. Deus cuida ou não cuida? Até depois da morte. Poderia ter deixado lá, morreu mesmo. Ele já era com Deus, ele já foi com Cristo. Então, deixasse ele lá. Era somente umas ossadas. Mas não. Deus, ele tem prazer em cuidar de você o tempo todo. Se Deus cuida de você até depois de morto, ali enterrado, Deus não deixa ninguém chegar perto. Ali, a gente tem vários testemunhos disso. Que Deus
Pessoas que mexem com macumbaria, feitiçaria, quando vai fazer algum trabalho, eu já ouvi vários testemunhos desses, que vai mexer com alguém ali que é de Deus, fala assim, não. Que sabe que é crente, fala, não, o homem de lá não deixa mexer aqui não, vai procurar outro. Vocês sabiam disso? Que até depois que a gente morre, o Senhor continua nos guardando. E Deus guardou os ossos dele para ser enterrado em Siquém. Então, o que eu tenho para falar para vocês hoje? A palavra de Deus. Não fique com medo da sua circunstância. Porque Deus está com você. E Deus escreveu a sua história. Quando eu começo a pensar que Deus escreveu a minha história, eu posso até sair dela, do que Deus escreveu. Se eu sair da presença dele, se eu sair da presença de Deus, eu que faço a minha história. Aí a minha história vai ser comigo. Amém? Mas quando eu estou alinhado com ele e a minha história já está escrita, então eu vou caminhar no que está escrito. Então eu não preciso temer. Porque ele já escreveu. Olha, Rosana, você vai passar por isso, mas você vai ter vitória. Olha, chega mais a mim. Olha, faz isso. Já está escrito a minha história. A minha história até a eternidade. Mas, eu que decido. Que a escolha é minha. Se eu decido sair daqui e vir para cá, aí eu vou construir a minha história. Eu saí debaixo da proteção do Altíssimo. Eu vou começar a construir a minha história. Vou fazer o que dá na minha cabeça. E aí, qual que é a minha caminhada? Para o inferno. Cada passo que eu dou, inferno. Cada passo que eu dou, inferno. Porque eu escolhi sair debaixo da proteção. Eu escolhi. Não foi Deus que me tirou. Não foi Deus que me empurrou. Não, foi eu que saí. Eu deveria estar aqui, ó, debaixo, alinhado, fazendo a vontade dele, servindo, agradando-o, respeitando, vivendo os princípios que ele ordenou na palavra dele, vivendo os 10 mandamentos que ele manda. Mas é muito difícil, é muito pesado, é muito dolorido. Então, peraí. Vem para cá. Vou viver minhas noites de prazeres. Vou viver o que eu quero. Vou fazer o que eu quero. Vou andar com os vestes do jeito que eu quero. E tudo bem. Estou vivendo a minha vida. As coisas acontecem comigo do mesmo jeito que acontece com o crente. Mentira. Engano de Satanás. Não acontece. Porque cada passo que a pessoa está dando é para ir para o inferno. Morada eterna. Quando eu estou aqui, alinhada com ele, fazendo a vontade dele, servindo-o, mesmo quando eu não quero, sacrificando-o para estar nos cultos, sacrificando-o para orar pelos meus irmãos, sacrificando-o para ajudar aqueles que estão precisando, sacrificando-o a minha carne para olhar para aqueles que estão caídos, sacrificando-o a minha carne para fazer a vontade de Deus. Eu estou alinhada com ele. Amém? Não tem como as coisas não acontecerem de forma excelente na sua vida, porque Deus, ele é excelente. O nosso Pai é excelente. O nosso Pai é provedor. O nosso Pai, ele é um Pai que ama. Ele te ama. Não tem ninguém e não vai existir ninguém que te ame o quanto que ele ama. Não tem amor de pai, não tem amor de marido aqui na terra, não tem amor de filhos, não tem amor de mãe para medir a intensidade do amor dele para conosco. Amém? Porque ele foi o único que morreu na cruz para te dar vida e vida com excelência. Então por que nós não vamos servir ele e bem servido? Quando chega alguém na sua casa que você gosta, alguma visita, você não arruma uma mesa? Você não coloca ali, você olha lá e fala, meu Deus, essa louça aqui é a minha melhor louça que eu tenho. Bota lá. Olha que essa toalha aqui é a melhor que eu tenho, não tem um rasguinho, vou pôr na mesa, porque eu quero receber a pessoa muito bem recebida, não é?
Porque você gosta da pessoa. E para o seu Deus? Como que você vai servir Ele? Como? Gente, é para pensar. Eu tenho que servir a Deus com o meu melhor. Qual que é o meu melhor? Amando-o, respeitando-o, cumprindo os princípios dele na minha vida, vivendo os 10 mandamentos, amando o meu próximo como amo a mim mesmo. Se eu não consigo amar o meu próximo, eu não me amo. Não tem como eu me amar. Porque é a palavra de Deus. Eu vou amar da mesma medida que eu me amo. Se eu amo você pouco, é porque eu me amo pouco. Mas se eu amo você com intensidade, porque eu me amo com intensidade. E nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas na nossa vida. Amém, igreja? Nós temos que estar presente aonde Deus está presente. Nós temos que aprender a falar não para quando nós somos convidados para algo que Deus não está. E a gente sabe quando Deus não está. Porque vocês são crentes velhos. Então vocês sabem quando... E tem lugar que Deus não está. Tem lugar que Deus não entra, que Deus não faz presença. Ah, Rosana, se você é muito... Não, é verdade. Deus vai estar num local onde que não adora? Responde, igreja. Não. Deus vai estar num lugar onde só fala palavrão? Deus vai estar num lugar onde só toca musicona do mundão? Nossa, mas você está sendo tão extrema. Não. Com Deus a gente tem que ser extremo. Você vai estar num lugar onde tem uma roda, todo mundo bebendo? Não senti firmeza, não. Precisamos nos avaliar. Ah, mas eu tenho que estar porque o meu parente está, sabe? Eu gosto muito dele. Se você gosta dele, jejue e dobre seu joelho para ele se converter. Amém? Não estou falando para você fazer diferença. Eu não estou falando para você ir visitá-lo. Não é isso, não. Nós temos que visitar os nossos parentes. Peraí, mas vai ser numa festa? O que você vai fazer numa festa? Vai dar tempo de você trocar uma ideia com ele? Não. Vai estar numa festa. Não tem como você se sentar e conversar com ele, uma conversa sadia, uma conversa que vem do trono. Não tem, gente. Mas você pode ir na casa dele, visitá-lo, conversar com ele, levar um bolo, levar um pão, tomar um café saudável com essa pessoa. É isso. Eu não estou falando aqui para você rejeitar seus parentes, não, pelo amor de Deus. Eu estou falando para você ver o horário a qual você pode estar na casa dele. Você quer ir para o céu? Ah, mas quem crê em Jesus já está salvo. Quem crê em Jesus está salvo, mas fazendo tudo o que ele te pede. Não é só você crer, não. Ah, eu creio, eu estou salvo. Anda torto para você ver. Não cumpre os princípios dele aqui na Bíblia, não, para você ver. Jesus está chegando. Falta pouquinho para ele chegar. Aí nós vamos ver lá no céu quem realmente foi. Porque nós vamos lembrar um do outro. Nós não vamos lembrar de quem ficou. Daqueles que ficaram, a gente não vai se lembrar. Mas nós vamos ver. E aí? Será que vale a pena? Será que vale a pena? Salvação a gente não perde. A gente conquista. Será que vale a pena? Chegar o grande dia, você não subir porque você agradou alguém? Que você não quis machucar a pessoa? Eu não estou falando para você machucar a pessoa. Eu só estou falando para você ver horário, para você entrar numa casa, para você ter amizade, para você ter cuidado, para você cuidar deles. Não participar da mesma mesa. Está dando para entender? E tem gente que não está gostando, não. Mas Deus está mandando, resolve com Deus. Deus está mandando falar, resolve com Deus. Briga com Ele. Porque a verdade é essa. A verdade de Deus, ela é crua e nua. José não se sentou. José, quando a mulher de Potifar foi lá tentar com ele, ele se deitou com ela? Um exemplo da Bíblia. Ele se deitou? Não, ele fugiu dela. Então nós temos que fugir do pecado e da contaminação. Muitas vezes nós somos contaminados com aquilo que nós vemos e aquilo que nós
falamos e aquilo que nós ouvimos. Então, muitas vezes, nós não estamos no patamar que nós éramos para estar por causa dessas falhas. Ah, mas são falhinhas. Não, são falhas. Para Deus não existe falhinhas e falhona, pecado, pecadinho, existe pecado. Então, talvez você não está naquele patamar onde é para você estar por causa dessa falha, porque você não se colocou ainda como serva de Deus, como filha dele. Porque aonde que você for, você vai ser representado como filha. Eu pareço com meu pai. Então, eu tenho que estar onde meu pai está. Aonde meu pai entra. Aonde meu pai fica. Porque é ele que me dá todas as coisas. É ele que me dá o dom da vida. A gente tem que ter uma mudança. E a mudança custa, a mudança dói, é dolorida que você não tem ideia. Mas quando eu e você temos certeza que Deus está conosco, quando você tem certeza que Deus está com você, você muda de vida. Você muda. Você fala, Deus, eu não quero te entristecer, não. Mais vale eu não participar de uma coisa dessa, estar com o Senhor, porque o Senhor vai trazer vida para minha casa, o Senhor vai trazer cura para minha casa, o Senhor vai trazer restauração para minha casa, o Senhor vai trazer tudo que eu preciso, todas as minhas necessidades, o Senhor vai cumprir. Então, eu preciso cumprir o que está escrito. Amém, gente? Então, vamos mudar de vida? Não está mais para brincar. A gente não pode mais brincar com. A gente tem que servir o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Nós precisamos cumprir o princípio dele aqui na terra. Porque você é um escolhido de Deus. Deus está por trás da sua história. Não seja você o escritor da sua história. Mas deixa Deus, toma posse do que Deus escreveu para você. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos orar ao Senhor. José, ele não precisou perdoar os irmãos dele, porque ele sabia que não foi os irmãos que levou ele para lá. Ele foi tão maduro espiritualmente, ele era tão cheio de Deus, que ele viu e ele sentiu que era Deus quem tinha levado ele para lá. Mas se hoje você tiver mágoa de alguém, mas se hoje você tiver algo contra alguém, que você possa orar ao Senhor, que você possa estar limpa diante do Senhor a cada dia, que você possa estar se limpando diante de Deus. Eu ouvi um testemunho de um pastor, eu acho que do Augusto Nicodemos, que eu gosto muito, e ele falou assim, que quando uma igreja, ela fica paralisada, é porque tem irmãos que não perdoam irmãos. E isso é gravíssimo. Então não tem como a igreja crescer. Porque tem entre irmãos, tem empecilho. Então, que hoje nós podemos pedir perdão. Que nós possamos nos reconciliar. Quem está precisando com Deus. Entrega sua vida totalmente a Deus e fala, Deus, o Senhor está comigo. E eu vou viver o que o Senhor escreveu para mim. Não vou viver o que eu escrevi, mas o que o Senhor escreveu. Amém? Se precisar perdoar, você perdoe. Se precisar chorar, você chore. Se precisar, você... Às vezes, nós somos caluniados. Às vezes, tem pessoas que nos caluniam. Tem muitas pessoas que me caluniam. E eu sei. Eu sei até quem é a pessoa. Eu sei quando as pessoas falam mal de mim. Nossa, você é evidente? Não. Eu sou quietinha assim, mas o Espírito Santo de Deus fala comigo. Eu não gosto muito de me aparecer. Estou na minha. Se eu pudesse me esconder, eu me esconderia. Se eu pudesse pregar aqui por um pano, eu pregaria. Eu morro de vergonha. E eu vejo Deus na minha vida. Por causa desse jeito.
E Deus me revela. E nem por isso eu faço diferença da pessoa. E nem por isso eu não ajudo a pessoa se precisar. E nem por isso eu paro de orar pela pessoa. Eu continuo orando. E é muito difícil a gente ser caluniado. É muito difícil a gente saber que alguém fala mal da gente. Que fala mal da igreja. Que fala mal da liderança. Que acha que a liderança não é boa. Ah, se fosse eu na liderança, fazia isso. A gente sabe de tudo, eu e o pastor. E é doloroso pra gente. Eu estou confessando para vocês. É difícil. E é tão incrível que quando você começa a liderar, você conhece cada um diferente. Cada um de vocês é diferente, é único. E a gente conhece, a gente sabe como trabalhar com vocês. Porque Deus dá isso pra gente. E muitas vezes, falam que nós somos falhos. Falam um monte de coisa a nosso respeito. E não tem como a gente não ficar sabendo. É triste, não é? Não é? É triste. É triste você estar lá de joelho, todos os dias orando por cada um, que essa é a minha obrigação. E quando você ouve, fulano falou de vocês. Fulano falou de vocês. Fulano não concorda com tal coisa. Eu não vou discutir com ninguém. Eu não mudo minha maneira de ser com ninguém. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Mas eu levo tudo diante de Deus. Falo, Deus, agora o Senhor vê o que o Senhor faz. Eu perdoo. Está perdoado. Vocês não sabem da metade, gente, o que acontece conosco. Vocês nem imaginam. Teve semanas aí que eu chorei a semana inteira. Por saber de coisas. Já não chega o que a gente está passando. Mas ainda tem pessoas para levantar e falar mal. Mas é assim. É dessa forma? Então vamos ser dessa forma. Enquanto falam mal, eu estou orando. Enquanto falar mal, eu te perdoo. Enquanto falar mal, se você precisar de mim, eu te ajudo. Eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para isso. Eu nunca pedi para Deus para eu estar na frente de uma igreja. Eu e meu marido. Mas foi Deus que nos colocou. E eu vejo isso que foi Deus que colocou mesmo. Porque se fosse por mim, eu não estaria aqui nunca. Se fosse por mim, eu estaria sentada como você. Só ouvindo, entrando e indo embora. Não queria as preocupações que nós temos. Porque nós temos uma grande preocupação com cada um de vocês. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Vocês só vão ter ideia quando Deus levantar uma de vocês e colocar na frente de uma igreja. Aí sim vocês vão saber do que eu estou falando. Porque vocês pra gente é como filhos e filhas. A preocupação não para. Quando um não aparece no culto, eu já mando mensagem. Não vou pegar no pé, mas tá tudo bem? De saudade, coisa de mãe. Mas ainda assim, e para falar a verdade para vocês, hoje seria a minha última pregação. Porque chega num estresse, num cansaço tão grande. Vocês não têm ideia. Mas quando eu estava preparando essa pregação de José, e Deus falou tão forte no meu coração, que Deus está comigo.
aonde quer que eu vá e aonde quer que eu esteja. Ele está comigo, Ele escreveu minha história, não fui eu. Enquanto eu estiver alinhada com Ele, eu estou dentro do que Ele escreveu para mim. E eu não quero perder isso. Eu não quero perder. E eu peço para vocês, quando tiver alguma coisa, que chegue em mim e fala. Chegue em mim. Não fale de mim para ninguém, não fale do pastor para ninguém. Porque a gente acaba sabendo e é chato. Mas fala para mim. Fala para o pastor. Chega em nós e conta para nós o que está acontecendo. Amém? Esse é o pedido que eu faço para vocês. Sejam sinceros. Não fale mal da igreja. Não fale que saiu porque alguém fez mal ou por causa dos pastores, que a gente ouve isso também. Sendo que a gente faz tudo. Vocês não foram de igreja como eu fui. Vocês estão numa igreja que os pastores pensam muito em vocês. Mais do que na gente. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço perdão, Pai, nesta noite. Pai, perdoa aquele Pai que me ofenderam, aqueles Pai que falaram mal da gente. Pai, eu perdoo e coloco diante do Senhor, Pai. Visita cada pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Visita a tua igreja. Venha curar a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, levanta o teu povo como flecha do Senhor. Levanta como o Senhor levantou José. Pai, que as pessoas saiam daqui deste culto, sabendo que o Senhor é com eles e que o Senhor escreveu a história deles, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração, fazendo um grande favor. Eu vou abençoar vocês na oração de Números 6, 24, 25 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Em nome de Jesus Cristo. E o culto está encerrado. Amém, amém? Glória a Deus. Quarta-feira culto, sexta-feira círculo de oração, em nome de Jesus.